Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Que a nossa manhã possa representar para cada um de nós um momento especial de aprendizado, mas também de intercâmbio fraterno, cristão. Nós iniciamos a nossa manhã dando boas-vindas para todos vocês, aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão ao vivo da Rede Amigo Espírita, esse portal de bênçãos, através da plataforma do YouTube, do Facebook, aos amigos da Casa de Kardec que acompanham a transmissão dos seus lares através do site da FEAC, que também a gente disponibiliza a transmissão, www.feac.org.br. E também endereçamos um abraço carinhoso, amigo aqui das Minas Gerais, para todos os companheiros, ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nós vamos retornar ao nosso trabalho do estudo do Apocalipse nas manhãs de sábado. Hoje, com muita alegria, estamos completando o encontro de número 114. 114. E o pessoal estava me alertando aqui, né, Denise? Que hoje é dia 14. E é 14/7. 14 de julho. Olha para vocês verem. Então a gente inclusive inicia, já que eu falei julho, nós estamos sem o Júlio aqui fisicamente, mas o Júlio hoje está debaixo do cobertor em casa, acompanhando. Já está no chat em casa, porque ele está cumprindo uma tarefa familiar, viu, gente? Mas é lógico que ele vai aproveitar e ficar debaixo do cobertor, né, Júlio? Chazinho, bolachinha. E a gente está aqui juntos nessa festa espiritual. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com o livro Apocalipse, de João Evangelista, último livro da Bíblia, Novo Testamento. Apocalipse, que quer dizer revelação, tirar o véu. Nós estamos trabalhando no 6º capítulo, especificamente agora no 6º selo, que está sendo retirado, conforme a visão profética de João Evangelista na ilha de Patmos, revelado por Jesus Cristo. Então, lembrando aos nossos companheiros que estão acessando agora pela primeira vez, que o nosso estudo é um estudo focado na Escritura de João, mas ele tem a dinâmica do trabalho que empreendemos é à luz do Espiritismo, certo? Eu faço dou esse toque inicial porque é muito comum as pessoas na internet perguntarem por que nós na FEAC estudamos o Antigo Testamento, estudamos, por exemplo, o Apocalipse, porque no movimento espírita é natural, é tradicional se estudar o Evangelho, o Novo Testamento. E Belo Horizonte, como movimento espírita já de muitas décadas, tem essa tradição de estudar os textos, porque nós já entendemos, inclusive com orientação do próprio Emmanuel, apoiado em Allan Kardec, que o Espiritismo é a chave que faltava para se estudar as Escrituras. Então hoje nós temos elementos, os princípios que foram trazidos pela espiritualidade através de Allan Kardec, nos dão condições de mergulhar. Mediunidade, reencarnação, evolução, plano espiritual, enfim, todos os princípios da doutrina que são muito especiais para nós nesse momento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do capítulo 6º, certo? A partir do 6º selo, que é o verso 12. Vou ler até o 17.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E eis os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, na linguagem profética, simbólica, se nós não utilizarmos os recursos que o Espiritismo nos oferece, é uma leitura impossível de se fazer, trazendo para nós contributos que nos esclareçam, certo? Por isso é que, inclusive, dentro do próprio Espiritismo, nós encontramos muitas pessoas nos procurando dizendo: mas eu li o Apocalipse, não entendi absolutamente nada. Mas agora, acompanhando os estudos que vocês realizam, a gente observa que é possível. E é uma leitura, além de agradável, ela proporciona para nós muitos desafios. Porque, inclusive, por ser o Apocalipse o último livro das Escrituras, ele por si só já nos chama atenção. Por que o último? Se o primeiro livro diz assim: e disse Deus, haja luz, tudo começa com a luz, com a criação da luz. Então o Apocalipse, na verdade, se ele simboliza tirar o véu, revelar, é revelar o que está escondido. É fazer aquela luz nas trevas. Porque o que está em treva, na verdade, é porque ainda não foi descoberto. Então a treva, hoje, para nós, significa um estado de, vamos dizer assim, de acomodação. E é o papel da luz, né? Está em Gênesis, fazer isso, né? Que o Apocalipse faz, revelar, né? A luz, ela vai revelar o que estava escondido, né? Sim. Então, o Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. O Luiz é integrante da equipe, mas hoje ele está no posto de Júlio César. Então, não é para fazer Ave César não, tá, gente? É só para brincar, porque o César está lá no trono, debaixo da capa lá. Aí ele falou que não é para esquentar a cadeira. Mais uma coisinha, é lembrar que essa luz, ela revela, né? Ou seja, ela não inventa. É uma coisa que eu tenho que ter, né? E ela vai revelar uma coisa, uma construção, né? Não existe um milagre, né? Do nada surgiu a minha virtude, né? Muito bem lembrado. Então, na última semana, nós finalizamos, trabalhamos os movimentos do verso 12, do verso 13. Eu vou reler rápido. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então nós trabalhamos a questão da figueira representar o conhecimento. Mas aqui é o conhecimento que, na verdade, ele está ainda num plano, numa dimensão que nos atende perifericamente.
é aquele conhecimento que não favorece para que haja produção. Ou uma produção mais elaborada, vamos dizer assim. Fica melhor. Porque a figueira produz folhas. A figueira, lembra de Adão, quando descobre a verdade, ou é descoberto no mundo espiritual, em Gênesis? Aí ele se sente envergonhado e vai se cobrir com a folha da figueira, né? Então, ou seja, quando nós vamos descobrindo um conteúdo novo, aquele conhecimento que tínhamos até então, a gente observa que ele não produzia como nós ansiamos produzir. É a luz que diz assim: existe uma fonte ali com uma água boa. Aí você fala assim, mas espera aí, mas eu não sabia. Eu estava buscando aqui um outro tipo de água. Aí você vai lá. É necessário que você se movimente, como o Luiz falou. Você tem que se movimentar. O objetivo da revelação é tirar o véu para que você se movimente. E tirar o véu, esse véu, ele é um mecanismo que nós vamos implementando a partir dos nossos esforços, conjugado com as bênçãos que nos visitam vinda do mundo espiritual, dos nossos tutores, dos nossos amigos, que sempre estão nos oferecendo algo de importante. Mas, ao perceber essa fonte, você vai, bebe da água. Aí tu fala assim, poxa, mas essa água aqui é muito melhor. Aí o que acontece? Aquela figueira lá de trás passa a ser uma figueira brava. Você fala assim, poxa, mas eu não produzia. Então, esse movimento é um movimento de ponto de vista. É um movimento de entendimento. Porque quando você desconhece um elemento novo, você opera com um elemento que é o real, certo? E você se sente, em tese, feliz com essa produção. Até que você vai descobrir que pode produzir mais ou melhor, aí você olha e fala assim, puxa vida, a gente costuma até dizer assim, pô, perdi tempo. Podia ter feito diferente. Não é? Aí a gente quer até muitas vezes voltar no passado para reescrever. Não é por aí. Nós temos que olhar para frente e começar a produzir melhor, de acordo com esse ideal que nós estamos em vivendo essa descoberta. Mas o vento forte, que é o último movimento do versículo anterior, ele vai falar que é aquele vento que nos visita exatamente para balançar as estruturas. Então o Apocalipse, na verdade, eu comecei a falar e não terminei. Ele é o último livro do Apocalipse, porque, na verdade, o Apocalipse é o mecanismo que a providência divina utiliza para nos mostrar que uma nova etapa vai se iniciar. Então, embora o Apocalipse seja o último livro, mas o Apocalipse está em perfeita conjugação com o primeiro livro de Moisés. Por quê? Não tem como você dissociar justiça, amor e vivência. A gente, muitas vezes, estudando Kardec, que apenas inicia esse procedimento para nós julgamos que primeiro tem que passar pela justiça, depois pelo amor, e aí depois que vem o espiritismo, que é a verdade. E tem pessoas que, no conceito, se equivocam. Fala assim, justiça com Moisés, amor com Jesus e caridade no espiritismo. Não é isso, não. Não é caridade, não. O espiritismo é um projeto filosófico que aponta para nós uma ciência, que é a ciência do bem viver, e nesta ciência existe um mecanismo também chamado caridade. Vocês entenderam? Se eu falar que o espiritismo espiritismo é caridade, eu estou restringindo. Porque, inclusive, eu até a interpretação sobre o que é caridade, eu me equivoco, porque eu acho que caridade é beneficência, por exemplo, que é só a distribuição. A caridade, para muitos, é assistência social do centro espírita.
Não é bem assim. Tanto que até nós que trabalhamos muitos anos na unificação, discutimos isso por décadas, que a assistência social do centro espírita, na verdade, deve ser assistência de promoção social. É promoção social. Porque a tarefa de fazer assistência social é do governo. Ah, mas nós no Espiritismo fazemos também. Fazemos porque é um detalhe que favorece a nós e quem recebe. Aquele que dá e aquele que recolhe. Mas eu não posso limitar esse processo. Se eu ficar só dando, né, Cláudio? E eu não promovo uma circunstância, eu não promovo uma ventania para o indivíduo perceber que ele pode sair dessa condição de receber para viver um processo de merecimento e de aquisições, por compreender, portanto, por estudar, por compreender e por fazer merecedor. Como é que tu faz merecedor? Como é que você se faz merecedor? Trabalhando. Se não tiver trabalho... Então, doutrina espírita nos ajuda nesse entendimento do Apocalipse, porque ela tira o véu daquilo que favorecia a nossa acomodação. E a doutrina espírita também nos mostra que rebeldia é sinônimo de desarmonia interior. E a desarmonia, olha que bonito. Eu li numa pesquisa do Paulo Figueiredo, desse livro Revolução Espírita, que eu estou indicando para todo mundo. Estudem esse livro. Esse é o livro, como é que os meninos falam? É a coqueluche do momento, né? É isso? Ou já passou a moda da coqueluche também? Agora já é sarampo. É sarampo do momento? Então, é o point, é a vibe dos meninos. O Paulo escreveu um livro que eu também vou adquirir, intitulado Mesmer. Mesmer tem um subtítulo. E ele traz um conceito de Mesmer extraordinário que está perfeitamente conjugado com a questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Mesmer, quando trabalha o conceito de saúde, ele trabalha a questão da harmonia interior, que vai promover a harmonia, inclusive do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo mental, né? Do nosso corpo espiritual. André Luiz trabalha isso no livro Evolução em Dois Mundos. E olha para vocês verem, a harmonia é um princípio da natureza. A natureza está em harmonia. Quando a gente vê uma hecatombe na natureza, na verdade, é um movimento para se estabelecer a harmonia. Uma tempestade, a tempestade, para quem está, por exemplo, sofrendo os impactos dela, é algo como se estivesse acabando. Estivesse em total caos. E, na verdade, não é um caos. É um movimento promovido por forças que conjugam-se para definir um estado de harmonia. Então, quando nós estamos doentes, na verdade, nós estamos em um processo de desarmonia. Né? Nós estamos deixando de gravitar em torno do que realmente promove a vida. Por isso é que nós citamos sempre aqui a questão 1009. Quando Paulo de Tarso explica para Allan Kardec, numa resposta extraordinária, que o princípio da evolução é procurar gravitar, o nosso psiquismo, gravitar em torno da unidade divina. E a gente vai gravitar em torno da unidade divina, pautado nos princípios da justiça, da ciência, ou da justiça, do amor e da ciência. O que impede nós gravitarmos em torno da unidade divina? A injustiça, o ódio e a ignorância. A injustiça, o ódio e a ignorância é que promove desarmonia. Então, desarmonizados, olha o que o Mesmer coloca, junto com Paulo. Pra vocês verem que o pensamento ele está numa sintonia perfeita com a verdade.
é o que vai definir o nosso bem-estar. Evolução promove bem-estar, porque a evolução acontece em planos de harmonia diante da magnitude das leis divinas. Então, o vento forte, na verdade, se para muitos o vento forte ele vai causar um impacto, uma destruição, na verdade, o vento forte é sinônimo que precisamos de nos ajustarmos num plano que possa definir a harmonia daquele ambiente que nós estamos promovendo. E aqui é em nível íntimo. Para concluir, para a gente passar para o próximo versículo. Por isso, querido amigo Hebe, você que está estudando conosco de casa, nós podemos trabalhar o estudo do Apocalipse de duas formas. De uma maneira em que o Apocalipse vai ser analisado lá no contexto social, planetário e cósmico, a dizer que o planeta, à luz do Espiritismo, tá? O planeta Terra está num processo, nós todos estamos vivendo um progresso, é um processo de evolução. Kardec explica que existe a evolução individual, mas também existe a evolução dos sistemas. Em termos físicos, mesmo o planeta está progredindo. Está no livro A Gênese, ok? Então nós podemos vir aqui, estudar as profecias, o que vai acontecer com a humanidade, o que aconteceu com a humanidade. Podemos? Podemos. Temos equações? Temos. Temos revelações dos espíritos? Temos. Mas nós optamos por trabalhar o Apocalipse no que remonta à evolução moral, que é o que nos interessa nesse momento. Porque se eu for ficar preso em datas, tentando discutir a questão dos ciclos, não é? Quando começou um ciclo, quando termina um ciclo, eu tenho uma possibilidade de gastar muito tempo com um conteúdo que não vai promover o meu crescimento. E eu preciso, quanto indivíduo e quanto humanidade, eu tenho que pensar nos valores que vão realmente trazer frutos. A harmonia interior é que vai frutificar a nossa vida. E vai frutificar, na verdade, também, fazendo luz no contexto no qual nós estamos vivendo. Por exemplo, a sua harmonia reflete, de uma certa forma, numa indução, numa influência espiritual para que a sua esposa encontre elementos para que ela também possa promover o trabalho dela. Porque você vai estar num processo solidário ao lado dela. Eu falei, sua esposa, o seu companheiro, o seu filho, aquele que está no seu caminho, aquele que você encontra só durante o horário comercial, só na casa espírita. Eis o papel do cristão. Ficou claro aí? Então vamos para o versículo seguinte. Só para talvez você acrescente uma coisinha para a gente. O vento forte, ele tem esse vento forte que abala, né, as estruturas, mas também é o mesmo vento forte que precisa impulsionar uma nau para que ela continue a sua viagem, né? Muitas vezes o vento forte ela pode ser aquele momento que a gente acha difícil, mas é aquele vento forte que vai me jogar para um degrau acima. É uma situação mais aparentemente complicada para mim, que eu acho que eu não vou dar conta, mas é ele que vai me impulsionar também para o alto, né? Ou para frente. Só esse aspecto do vento forte. Luiz, eu vou brincar com você. Só? Pô, você me coloca, ou você nos coloca numa dimensão aqui que vai ser complicado, vai precisar de outro vento forte para sair. Mas só para não falar que eu não disse das flores, então vamos ser prático. Você falou do vento que impulsiona a nau. Quando tem calmaria, para quem está ansioso com a viagem, é um problema. O barco está parado, você está esperando o vento. Vamos lá para as caravelas? Imagine os espanhóis, os portugueses, buscando um novo mundo. Uma viagem complicada.
não é? Cristóvão Colombo, lembra? Não precisava do vento para impulsionar. Aí, de repente, do nada, puf, vinha o vento. Aí era uma festa os marujos, né? Opa, é o vento, aleluia, estão doidos para seguir viagem. Imagine você vivendo um drama, um problema pessoal. O vento, muitas vezes, é uma bafejada inspirativa. Você está assim, meu Deus, minha vida. Aí vem aquela vozinha e fala assim, tem de bom ânimo, meu filho. Quem sabe se você não abrir aquela porta ali, aí você fala assim, você não tem claro que tem alguém te falando. Aí você fala assim, eu acho que eu vou abrir aquela porta. Aí tu vai lá e abre a porta e tem aquela surpresa. Aquele vento que vai impulsionar, você fala, gente, estava aqui, eu não vi. É a atuação dos benfeitores espirituais nas nossas vidas. Isso é extraordinário. Aqueles momentos de treva. Eu escutei um depoimento de um espírito dizendo que ele estava numa região espiritual de profundo sofrimento, treva pura. E ele, numa constante análise sobre o que ele fez, promoveu o mal, tirou oportunidade, sangrou, torturou. E ele se sentia o próprio demônio no mundo espiritual. E na narrativa dele, ele conta que em determinados momentos ele sentia como se tivesse alguém olhando para ele. Ele não sabia quem era. Já aconteceu com vocês, médiums? Gente, eu juro que tinha alguém olhando ali. Você olha, não tinha ninguém. Aí você liga a televisão, né? Acende a luz. Aí muda de assunto. Como eu falo para os médios, tem um médio liga para mim, Casalberto. Eu falei assim, calma, respira fundo. Tá. Outro dia uma médium me ligou, eu estava chorando lá no trabalho, num desespero total, me ligou, Casalberto, eu estou fazendo prece, mas não está dando certo. Ore por mim. Eu falei assim, não vou orar por você não. O que você está fazendo aí? Eu estou sentada. O que está na sua frente? Aí ela começou a falar. Olha, são 10 horas. O que se você não tivesse me ligado, o que você estaria fazendo? Aí ela foi falando. Eu falei assim, pois bem, eu não orei por você, mas agora vamos orar juntos? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigado porque você entendeu que você está num ambiente que você precisa de cuidar dele. Agradeça a Deus. Como é que você está? Engraçado, eu estou melhor. Você é um bruxo. Eu falei, bruxo? Bruxo? Nem prece eu fiz por você. Não fiz prece, não. Eu busquei um recurso básico de dizer para você que você tem que sair desta sintonia. Você começou a observar o ambiente, você foi para a prática. Agora nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque fomos envolvidos pela providência divina, você entendeu, melhorou, tá. Agora aqui, vou desligar porque o seu patrão vai te chamar daqui a pouco. Assim não é fácil, não. Estou sendo prático, tá? Eu estou sendo irreverente com a presença dos benfeitores? De jeito nenhum. Mas eu tenho que deixar de ser místico. É lógico que quando ela me ligou, ela foi inspirada por aqueles que queriam que ela estivesse melhor, só liga para alguém. Aí o primeiro que estava disponível fui eu, podia ter sido outro. Aí ela me ligou. Aí quando ela começou a contar o drama, é lógico que eu falei assim, Senhor, me inspire. Porque eu de mim mesmo nada posso, afirma Paulo. Mas vamos ajudar? Vamos. Então como é que eu vou ajudar? Ajoelha aí que vamos fazer um Pai Nosso. Agora faz isso, acende a vela, faz isso. Lembra do André Luiz? Olha, lembra do Emmanuel? Sabe o André Luiz no umbral, quando veio... ele não está precisando de nada disso. Ele está precisando simplesmente que alguém diga para ele assim, olha, sai daí, vem cá.
Isso é um movimento chamado um movimento de colaboração. Fraternidade. O universo se estrutura por uma lei, e o Emmanuel trabalha isso de uma forma magnífica. Colaboração mútua, universal, fraterna. Entenderam o que eu quis dizer? Só para concluir, vamos transformar o Espiritismo, ou melhor, vamos estudar o Espiritismo e captar o que o Espiritismo propõe, porque senão nós continuaremos amarrados, primeiro, dependendo dos espíritos. Eu dependo. Tem gente que pede o Zé Grosso para trocar pneu para ela. O filho vai fazer prova, olha, Sheila, você vai lá, ajuda ele a responder as questões. E isso é divulgado para as massas, em reuniões públicas, com o povo que está chegando. Aí a gente cria um sistema que ele é irreal, ele não mais cabe nos novos tempos que nós estamos entrando no século XXI. Vamos lá para mim passar para o próximo versículo. Não vou acrescentar nada mais, não. Esse exemplo que você falou, achei muito interessante, porque ligou com a parte inicial do estudo de hoje, quando você falou que nós orbitamos em torno da vontade divina, né? Então, acho que foi o que aconteceu aí, né? O que você fez com essa pessoa que te ligou, ela, com os problemas dela, ela saiu dessa órbita e começamos a orbitar em torno de nós mesmos, né? Vendo só os nossos problemas. Aí entra a desarmonia. Acho que o que você conseguiu fazer foi com que ela saísse de orbitar em torno de si, orbitasse em torno de Deus novamente, ou seja, as responsabilidades, as obrigações que ela tem naquele ambiente, ela se harmonizou e conseguiu, acho que, retomar Acho que é um exemplo legal. Sem dúvida. Mas quando ela falou assim, você é bruxo, ela continuou mística. Ela continuou dependente. Aí quando me ligar de novo, eu falei assim, lembra o que eu fiz da outra vez? O bruxo desencarnou, ele aposentou. Ontem isso é importante, tá, gente? Parece que é uma coisa pequenininha, mas o espiritismo, o evangelho tem que ser prático, porque senão a gente teoriza demais. Ontem uma pessoa me pediu uma questão para ser feita, eu falei assim, mas o que você acha que eu respondo? Eu falei assim, mas você que foi indagada, não fui eu. Não, mas se fosse você... Para. Se fosse eu... é difícil conviver com você. Você não... Para os outros você fala. Eu estou esforçando para não falar, gente. Eu estou falando uma coisa pequenininha do dia a dia. A pergunta foi feita para ti. A pessoa está insegura, ela fala assim, mas o que é que você acha? Eu falei assim, tudo bem, então vamos refletir. Aí tudo bem, aí você pode até construir um painel com ela, mas então qual que é a conclusão que você chega? Foi essa a conclusão? Então responde. Não sou eu que tenho que responder. Entendeu, Vânia? Porque se você cria essa dependência, quando esse outro não estiver do seu lado, você vai recorrer a quem? Aos universitários? É você que tem que tomar a decisão. Então, na hora da dúvida, respira fundo, Senhor. Não é ser místico, não. Talvez não, é ser humilde, Senhor. O que eu poderia fazer? O que o Evangelho propõe? Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Reflita por aí que você vai ter a resposta. E essa resposta vai vir de você. Se vier espírito palpiteiro te trazer o bolo pronto, eu vou agora eu estou me recordando de Arnaldo Rocha. O Arnaldo dizia, para de churumela e toma a sua decisão. Deixa o espírito de lado. Porque na hora que você tiver que enfrentar, todo mundo que está palpitando vai, e você é que vai arcar com as responsabilidades. Não é isso? Jesus amado, Luiz. E o céu retirou-se... Eu ia falar isso, você está falando que o espírito cai fora? É isso aqui, ó. E o céu retirou-se nessa hora aí.
Na hora que o Luiz, Júlio, levanta o dedo, eu falei assim, Jesus, vamos. É porque entendam bem, gente, eu tenho a responsabilidade de acelerar, porque senão a gente gravita, mas é difícil, viu? É complexo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, ciclo novo, nova etapa aqui para nós, e o céu retirou-se. Bom, a gente vem trabalhando essa questão com Kardec, que o céu, a casa do Pai, há muitas moradas, não é? A casa do Pai é o universo. As moradas, circunstancialmente, são as nossas habitações. Certo? Mas nós estamos no Apocalipse aqui trabalhando o céu interior, com Jesus. O reino dos céus não é conquistado lá fora. É aquisição de cada um. Quando vou orar por Pai, entra para o templo íntimo. Quer dizer, esse movimento todo, ele é interno. Então o Apocalipse tira o véu para que a gente mergulhe internamente e descubra esse universo desconhecido que é a nossa realidade. O céu é um estado de alma, certo? Estão de acordo? O céu é um estado de alma. O inferno é um estado de alma. Aqui o texto está dizendo no Apocalipse que chega um momento da nossa vida, quando esse sexto selo, que é o momento da aferição, esse sexto selo é retirado, se o selo antigamente é que lacrava a carta, não é isso? Que personalizava a carta. O rei selava a carta com o anel dele lá. É isso? Estão lembrados? Então você está tirando o lacre, você está tirando o selo. Então você vai ter que ler a carta. E a ideia aqui, como é um movimento apocalíptico, que a revelação ela é um desafio, só fazer uma conexão didática. O vento pode ser uma ajuda que a gente recebe. Não pode? Nós não trabalhamos isso aqui? O céu, quando ele é retirado, naturalmente, e isso nos traz um desconforto. Você está no céu, de repente vem uma situação que te joga lá embaixo, não tem isso? Por que que esse movimento acontece? O céu é a referência, não é? Você está caminhando. No céu você tem o sol de dia e as estrelas à noite. Não é referencial? O céu não é um referencial para a gente entender, por exemplo, a questão do tempo, dia, noite. Hoje o tempo está aberto. Hoje o tempo está fechado, tem chuva. O céu, para nós, é um indicador, certo? O texto está dizendo aqui que o céu vai ser retirado. Como é que nós podemos discutir esse assunto, Luiz? Você acha que eu ia te dar tudo pronto no céu? Vamos lá. Retirou o céu. Né? O céu retirou-se como um livro que se enrola. Né? Nós não podemos nunca esquecer que esse 14 ele vem como uma consequência do 13, né? Porque as coisas foram abaladas, as estrelas caíram, né? Então o céu retirou-se nesse momento como consequência disso. Bom, o céu retirou-se como um livro que se enrola. Eu tenho também o senhor Honório, ele traz uma interpretação falando se o livro enrolou, é porque ele estava aberto para nós. Né? Então, eu tive a oportunidade de ler esse livro. Então, assim, indo para a prática, eu tive uma oportunidade de eu vivenciei e tive uma oportunidade de produzir alguma coisa em relação àquilo ali, né? Porque estamos no sexto selo, né? Aí, na semana passada, falamos da figueira seca. Aí eu lembrei de uma outra parábola, que é a parábola da figueira estéril. Sim. E lá diz o seguinte,
Um certo homem tinha uma figueira, está em Lucas, no capítulo 13, versículo 6. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. 3 anos. Olha o número 3 aqui. E os 6 são 2, 3. Sim. Né? Então, ou seja, é o momento de que era para produzir. Sim. Uai, tem 3 anos, você tá na vinha, está trabalhando, não, vamos produzir. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Corta. Então vamos recolher esse livro. Vamos fechar isso porque ele não está dando conta. Vamos dar outro. Aí vem misericórdia, né? Vamos criar uma outra oportunidade. Mas o livro, ele retirou-se em consequência disso, né? Foi dada uma oportunidade e não foi aproveitada. Né? Aqueles recursos que estão nos atendendo, quando nós estamos sendo atendidos, como a vida está tranquila, é muito bom, né? É ou não é? Então vamos tirar tudo que dá reconforto. O livro, a gente tem estudado também em doutrina espírita que o livro está sendo escrito por nós mesmos. Certinho? A lei divina está sendo escrita por você. Dentro da sua intimidade. Aonde está escrita a lei de Deus, gente? Então, muitas vezes tem espírita que fica assim, então tá bom, então a Bíblia está aqui dentro. O livro dos Espíritos está aqui dentro. Não, aí quando nós fomos criados, Deus pôs a lei toda lá dentro da gente. Na verdade, a lei está sendo desenvolvida por você. O germe da perfeição está em ti. Anseio de progresso, de conquistas espirituais também, no ápice, num plano maior, está dentro de você. Porque você é espírito. Mas o desenvolvimento, ele é competência sua. Então, é você que está criando, você que está escrevendo o livro da sua vida. Aliás, o Emmanuel tem uma página extraordinária intitulada Teu Livro. A vida é um livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página. Cada hora, um momento da sua afirmação. Isso é Emmanuel. Olha, as boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Então somos nós que estamos escrevendo o livro da vida. Então, você já escreveu. Agora, à medida em que tu está escrevendo, estas palavras, essas frases, elas estão irradiando. E muitas vezes você escreve e fica se deleitando do que ficou escrito, ou do que foi escrito. Então aqui está dizendo o seguinte: há momentos que a vida convida para que o céu seja retirado, como um livro. Então o céu como um livro. O paralelo aqui é céu e livro. Então, na verdade, o céu representa a inspiração para que a gente escreva o próprio livro. Então, na verdade, o céu, muitas vezes, ele é retirado para que nós possamos valorizar a presença deste céu, ou seja, valorizar o estado de alma que realmente felicita o espírito, e não ficarmos presos naquilo que já desceu do céu e que se torna o ídolo na terra. Agora vai dar. Agora a estrela vai ajudar. O que eu quero aqui com isso passar para vocês? Vamos pensar no céu, lá no céu tem estrelas. Aí a estrela vem aqui e diz para você: olha, a vida é muito boa. Trabalhe, estude por ela. Aí você fica assim, que bom. Aí você vai escrever. O que vai acontecer com essa estrela?
essa estrela ela tem que retornar para o lugar dela. Ela não pode ficar com você. Na verdade, a gente acaba querendo que essa estrela permaneça. A gente quer materializar essa estrela, porque é muito bom estar perto dela. Entenderam o que eu quero dizer? Aí você começa a criar um sistema de vaidades. A idolatria é vaidade. Idolatria no sentido de criar ídolos na terra. Na verdade, a estrela que desceu, que te inspirou, ela precisa de retornar para o lugar dela, para a dinâmica operacional dela, para que você possa colocar em prática o que ela te ensinou, e colocando em prática o que essa estrela te ensinou, você tem que continuar ainda olhando para o céu, para buscar novas inspirações. Pegou aí, Cláudio? Captou aí, Regina? Não? O que você não entendeu? Deixa a Cláudia indagar. Você falou, eu lembrei de Jesus, né? Quando ele fala para os discípulos, é preciso que eu vá, que eu retorne ao plano para que vocês dêem uma continuidade. Aqui, Cláudia, antes de você colocar, vou pôr uma frase para complicar. Uma frase do Honório, falando sobre o livro que se enrola. Todo aquele sistema que já estudamos e que agora não é mais adequado. Em cima disso, quando você coloca todo o tempo assim, da idolatria, personificação, né? A pureza mesmo da doutrina espírita, ela afasta isso o tempo inteiro, porque você tem o ensino dos espíritos no coletivo, você tem o buscar no livro, na fonte, você é o tempo inteiro incentivado a isso, a despersonificar e a buscar na fonte conhecimento, por você mesmo, escrevendo o seu livro com os recursos que a doutrina te coloca, o tempo inteiro você é advertido disso. Então, qualquer coisa feita em sentido inverso, você está indo contra aquilo que a doutrina, né, te põe. Mas para você sair da acomodação e beber na fonte. Então, o tempo todo que você coloca isso, com essa colocação que você acabou de fazer, isso fica cada vez mais claro para a gente. É interessantíssimo. Então, vamos colocar 2 pontos aqui. No campo social, do movimento espírita. O que é muito comum desde que Allan Kardec codificou a doutrina espírita? A história se repete. Os espíritas, assim, mas conviver com os espíritos é muito bom. Chico falava isso para Arnaldo. Mas com os espíritas é complicado, né, Naldinho? Por quê? Porque uma coisa é você ir na fonte. Vamos nos colocar de fora. Você vê ali aquela fonte com a água cristalina. A partir do momento que a água vai percorrendo o curso, ela vai, na verdade, sendo, como é que eu falo? Trazendo sujidades. O sistema coloca a sujidade para ela. Né? A ideia da água é limpar, certo? Então, nós espíritas, quando estamos diante da fonte, a gente percebe que a doutrina espírita propõe uma revolução de todos os conceitos até então concebidos e trabalhados por nós. Então, e aí, o comportamento dos espíritas é um comportamento contraditório. Contraditório com o que nós estudamos. Por quê? O comportamento do espírita, na verdade, é um comportamento humano. Então, o Allan Kardec, no finalzinho eu vou ler um trecho aqui para vocês. Ele fala sobre a importância da mensagem do Cristo, que é a fonte irrigadora da doutrina espírita. E que tem espíritas que têm dificuldade de entender isso. Eu recebi uma mensagem quinta-feira
quando eu fiz o estudo do Livro dos Espíritos aqui, que eu terminei, a última parte do Livro dos Espíritos eu trabalhei o sermão profético. Aí uma pessoa mandou uma mensagem respeitosa, amiga, e perguntando, por que que os espíritas reverenciam tanto Jesus? Nos tempos de Kardec não era assim. Aí eu fiquei assim, como que eu vou responder esse companheiro? Eu vou responder. Talvez ele não esteja assistindo agora, mas eu vou responder para ele dizendo assim, amigo, só o tempo é que vai te dizer. Porque só o tempo está apontando para mim este motivo. Filosoficamente, Jesus é a fonte. Isso não tem dúvida. O Evangelho é o manancial. E o Espiritismo é essa mensagem dinamizada no tempo. Certo? Abrindo para nós uma explicação doutrinária extraordinária. Agora, a questão do sentir, do viver a mensagem, é algo ainda muito complexo para nós. Por isso é que o Espiritismo é uma proposta revolucionária. Como revolucionária foi a proposta do Evangelho. É uma proposta que vem nos mostrar a importância de compreendermos a nossa filiação divina numa linguagem do Evangelho, numa linguagem doutrinária. Somos princípios que fomos criados simples e ignorantes. Numa linguagem de Jesus, buscando o Antigo Testamento, sede vós perfeitos, ou melhor, vós sois deuses. Aí ele dinamiza e fala, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus está falando de evolução. Allan Kardec vem falar de evolução, desenvolvendo o assunto, dizendo que o espírito é criado simples e ignorante e que ele vai estagiar nos 3 reinos, mineral, no vegetal, no animal, para se despertar na fase hominal. Quando isto acontece, as primeiras encarnações dos espíritos, nós somos espíritos infantis, que não temos consciência. Então, o ato de um espírito que está nas primeiras reencarnações, ele não é um ato moral, ele não tem consequência moral. Ele é um movimento que vai despertando gradativamente no empirismo do quebrar pedra, de descobrir o fogo, de se aquecer, de se reproduzir, é que vai implementando para ele oportunidades para que ele realmente perceba a sua destinação. Aí a consciência vai despertando por curiosidade. E quando agimos por curiosidade, e que, por exemplo, a nossa ação repercute naquele que está caminhando conosco, eu vou começar a perceber que vai brotar uma sementinha chamada responsabilidade. Essa responsabilidade começa a trabalhar lá nos movimentos primitivos os aspectos que um dia se desenvolverão em nível de ciência, em nível de ética, em nível de moral, que moral é virtude. Então, causa e efeito, ela não é sinônimo de aprisionamento. Nós não... a linha didática dos espíritos, quando eles falam sobre responsabilidade, que uma ação inteligente vai definir, uma causa inteligente vai definir uma ação, e essa ação vai trazer repercussão, e que é necessário reparação, os espíritos estão falando de um processo evolutivo. Eles não estão falando que você vai se encarcerar e que você vai ter que arder na chama infernal porque você é culpado, e isso naturalmente vai definir medo. Os espíritos não estão dizendo nada sobre isso. Eles estão trabalhando uma estrutura doutrinária que possa nos mostrar a importância de se libertar de tudo isso, porque você é um espírito que tem que entender que é autônomo. Você é autônomo. Você não é empregado. Você
é um profissional liberal. Você tem toda a liberdade, mas você, na verdade, vai ter cada vez mais responsabilidade, descobrindo a beleza que é essa lei de liberdade, de igualdade, de fraternidade. É a harmonia universal, são os direitos sagrados que a lei divina demonstra para todos nós a cada momento que a gente descobre isso. Porque isso não... Agora, somos favorecidos por aqueles que já vivem esse processo. Me passa o microfone que a Vânia está querendo falar. Uai, é dupla? Elas combinam. Vai você ou vai... Pode falar, Regina. Na citação que o Luiz fez de Lucas, capítulo 13, versículo 6, né, fala, e disse ao vinhateiro, né, que há 3 anos não produz, né? Então o Senhor deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Quer dizer, o trabalho é meu. Eu escave e eu esterque, ou seja, eu ponho esterco. Eu vou poder, né, colocar ali e favorecer para que haja a fertilização, a germinação. Pode continuar. Não, era só isso que eu queria. Só isso? Trazer. Só isso? Só isso. Olha, arrancar, estercar, minha filha, você está falando aí de um processo complexo. Pois é, mas assim, é porque o trabalho é nosso, né? É interior. Sim, entendi. Fala, Vânia, você agora, eu quero te ouvir. Então, o trabalho é nosso, né? É interior. E então, o que eu entendo aqui né, o céu retirou-se, é como se retirasse o nosso apoio para que você trabalhe. Né? O céu retirou-se como um livro, né? E você trabalha, você que vai trabalhar nessa retirada, você vai te favorecer o trabalho, né? A busca, a sair do comodismo. Tá certo? Nossa Senhora. Aqui no estudo do Evangelho não tem nada errado, não. Errado é quem acha que está errado. Então, tem uma frase do Honório extraordinária sobre essa questão do céu, o livro, como se enrola. Ele diz assim: por isso os espíritos são levados... Não, todo aquele sistema que já estudamos e que agora não é mais adequado, tem que decair para as profundezas do subconsciente, ser compactado por uma nova construção, para ser o alicerce firme. Por isso que os espíritos são levados para as furnas, para as cavernas, para a subcrosta, para confrontarem-se com as suas construções e avaliarem se são mesmos úteis, boas e verdadeiras. Ficam privados de tudo que representa o seu céu. Formam então a classe numerosa dos conservos e irmãos que haviam de ser mortos. Lembra dos conservos que haviam de ser mortos no versículo anteriores? Então, observemos o que você falou, associado à parábola que o Luiz relembrou. Então, quando não está produzindo, tem que arrancar, né? Cortar, estercar. Isso já simboliza, isso já explica o trabalho de cada um. Agora vamos pensar na dinâmica. Céu, terra, né? A crosta aqui, a subcrosta. Pensem numa semente que cai do céu. Ela está sendo lançada pelo semeador, pelo agricultor, não é isso? Está sendo lançada. Ela vai cair na terra. Ali ela tem que germinar, crescer, florescer, frutecer, né, ou frutificar, e depois de frutificar, haverá a colheita. Porque após a colheita, vai se fazer alimento ou uma nova produção. Certo? Está tudo dentro. Recolher para uma nova produção.
Tá bom, me corrigiram aqui, não está tudo dentro não. Porque quando você semeia, você já está startando o processo da alimentação. Na terra, você semeia para colher depois e para pegar a semente do trigo e fazer o pão e se alimentar, certo? Aqui nós estamos em busca de ir lá no supermercado buscar o alimento, lá na feira e etc. Temos que alimentar para produzir. Essa é a dinâmica que vai manter o nosso corpo energeticamente em condições de operar, certinho? Espiritualmente não é assim. Como que o espírito se alimenta? Agora os universitários de casa. O povo de casa não está falado, não. Tem falado, não, hein, Denise? Não, eles estão aqui atentos ao estudo. Isso é maior escorrega é falar isso. Estamos atentos. Estão atentos ao estudo. O José Mário, que deu uma continuidade no seu comentário sobre a água limpa, que ele falou que quando aprendemos realmente, limpamos nossas sujidades. A fonte espírita é límpida. Então, tem o nosso amigo José, a Vanessa de São Paulo, Meire de Minas, amigos do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, da França. Então, tem muitas pessoas aqui Igualité, fraternité, liberté. Quem é o amigo da França? É a Dete Laporte. A Dete Laporte está sempre conosco. Dete, então eu queria lembrar aqui para os amigos e para você que hoje, no mundo inteiro, nós comemoramos, 14 de julho, 1789, o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha. A prisão que foi combatida ali, porque aquela prisão representava o absolutismo monárquico dos séculos, dos milênios. Então ali se instaura, na prática, um movimento libertador. Só que esse movimento libertador ele não começou ali, que hoje nós estamos comemorando. Estudo 114, hein? Dia 14 de julho, e julho é mês 7, e julho é o mês que foi separadinho ali para homenagear aquele que é considerado, em nível terreno, o maior general de todos, Júlio César, né? Júlio César, que, diga-se de passagem, reencarna lá naquele período da Revolução Francesa e novamente como general Napoleão Bonaparte. Mas muito tempo antes tinha sido Alexandre o Grande. 3 personas do mesmo espírito. A Revolução Francesa, ela é um processo que caiu do céu. Caiu do céu. Ela faz parte de um processo apocalíptico, ou seja, um processo de revelações que funcionam também no mecanismo social e espiritual do planeta. Lembra que eu falei que o vento forte? Lembra que nós falamos que nós podemos estudar o Apocalipse no âmbito planetário e no campo íntimo, e que a nossa vibe aqui é o do Evangelho por dentro? Mas a história corrobora para entendermos o que nos importa intimamente. Quer ver uma revelação espiritual belíssima? No livro Renúncia, uma história contada por Emmanuel através de Chico Xavier, nós vamos encontrar, lá no primeiro capítulo do livro, uma reverência a Alcione, quando habitava as regiões espirituais de Sírios, constelação de Sírios. E ali ela dialoga com os benfeitores, e eles estavam numa reunião. Não é só espírita que faz reunião, não, tá, gente? A gente espírita gosta de reunião, hein? Meu Deus! Olha, se eu for contar quantas horas de reunião que eu participei nesses 30 anos de espiritismo, eu acho que dá uma encarnação. A maioria delas para não se resolver nada. Porque burocratizamos tanto, aprisionamos tanto, e a essência
fica de lado. Graças a Deus. Hoje a gente discute essência aqui na FEAC. De vez em quando a gente faz uma reunião de diretoria aqui, acerta ali, depois passa para o contador, para o administrador, e nós vamos cuidar de doutrina espírita. Por isso é que é bom estar numa casa espírita pequena. Favorece mais a família. E bem-aventurado quem entende isso. Mas sabemos que as reuniões nos núcleos administrativos das casas grandes são fundamentais. Entenderam o que eu quis dizer? Cada um com o seu compromisso. Mas Alcione, em reunião no mundo espiritual, estava discutindo lá com os benfeitores os rumos da Terra. A gente lê o Emmanuel, não presta atenção. Eles estavam lá em Sírios discutindo um planejamento espiritual da Terra, no planeta Terra. E eles estavam na pauta discutindo sobre como os espíritos iriam trabalhar para promover o progresso. Em quais setores? Se faltar algum, os universitários aí pesquisem na internet. Abram o livro Renúncia. Primeiro capítulo. Mas eles estavam discutindo as mudanças na Terra no que remonta à arte, à cultura, à música e à educação. Eles não estavam discutindo política lá, não. Isso foi por volta de 1600 e... Aí, isso envolvia a reencarnação de muitos espíritos que viriam embalados por esses projetos. 1600 qualquer coisa. Eu vou resumir a ópera, né, porque ela é longa. O que aconteceu? Quando que se instaura a Renascença? O Iluminismo? Então, a Revolução Francesa foi fomentada por os chamados iluministas. Vamos citar apenas dois. Franz Anton Mesmer. E vamos citar também Immanuel Kant. Vamos ficar por aqui. Vocês têm observado, Emmanuel? Eu comentava com o Júlio esses dias. O Emmanuel não fica citando muitas escolas aí para trás, não. O Emmanuel é fidedigno a Kardec e a Jesus. Porque as escolas e os seus representantes trazem aspectos limitados. Por isso, em alguns momentos, eles são contraditórios. Se você for estudar o Kant, você vai achar muita coisa boa, mas você também verificará que há limitações, é natural, como Mesmer. Por que não dizer? Eu acabei não citando Rousseau. Então, o que eles discutiam? A autonomia do homem espiritual. Mesmer, como estudante, inclusive da área humana, não é? E do magnetismo, Mesmer, que eu acabei trazendo a questão da harmonia, da saúde, todos eles estavam numa mesma linha de pensamentos em busca da semente que vinha do céu, promovida pelos espíritos que estavam em outras esferas. Se é Sírios e nós estamos falando da Terra, nós estamos falando de colaboração. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? As coisas não caminham soltas. Você não está evoluindo solto no universo. Você faz parte de uma engrenagem. Você está dentro de um contexto, amigo, que você é responsável. Na sua família, a família representa isso para nós. Certinho? Mas vamos continuar. Então a semente, ela vem do céu, e os iluministas captaram isso como médiums. E vieram gerações posteriores, inclusive Allan Kardec nasceu nesse contexto. Vocês sabem que Allan Kardec era órfão? De pai? E de avô? O avô dele foi guilhotinado. Ele era um girondino. Os jacobinos, que aqueles que tomaram frente, usaram da força. E mais de 18 mil pessoas foram mortas em um ano na França. 2.000 só em Paris. A época do terror. O indivíduo falasse assim, qualquer coisa contra
ele era guilhotinado. E olha para vocês verem, estes que derrubaram a Bastilha, eles derrubaram inspirados pelas ideias de libertação, de igualdade e de fraternidade. Na hora de fazer a contradição, pegaram o que eu falei, nós que Cláudia falou da fonte e que nós conspurcamos, é na hora de pôr em prática, que o temperamento, o caráter do Espírito vai vir à frente. Os girondinos, inclusive Emmanuel estava reencarnado na época, ele era um girondino. Ou seja, eles lutavam pela educação. Pela educação. Foram eles que desenvolveram a própria, os direitos humanos. Tudo isso foram por estes espíritos. E eles não entendiam que tinha que usar de violência. Isso para nós tem uma representação importante, gente. Porque as mudanças que o Apocalipse está falando aqui para a gente, elas acontecem de uma maneira gradativa. Kardec diz que a cada tempo, a cada era, existe o fruto dela. E que não pode se esperar um fruto de uma era que esta época não pode dar. Os homens que vivem nesse período não conseguem dar. Observem bem, vamos falar do Brasil, que temos aqui no dizer do Chico Xavier, mais de 20 milhões de espíritos franceses reencarnados. Eu aposto que a maioria deles vai torcer para a França amanhã. Mas tem outros que já estão querendo se livrar do patriotismo, vão torcer para a Croácia, porque é menorzinha na final da Copa do Mundo. Mas é o passado, amigo. Essa simpatia da Marselhesa, que foi escrita por Camille Desmoulins, que esteve reencarnado no Rio de Janeiro, Luciano dos Anjos, polemista por excelência, ele lá com as linhas que ele defendia, era espírita polêmico, mas falou muita verdade, embora não concordamos com muitas coisas que ele acreditava. Mas isso é ponto de vista, o que nos fez, inclusive, novamente, muito amigos. Eu tive muita oportunidade de trocar vários telefonemas e cartas com Luciano dos Anjos. Aprendi muito com ele. Luciano dos Anjos que escreveu Marselhesa. Olha que beleza. Então, essa presença do espiritismo no Brasil sobre essa influência dos iluministas e não dos terroristas. Não de Robespierre, Marat, não é? Danton, não. Nós estamos falando dos educadores. Esta é a revolução que nós estamos estudando aqui. Então eu parei e eu preciso de voltar para falar da alimentação do espírito. O espírito não se alimenta do fruto. O espírito se alimenta é da produção. Produzir é que alimenta. O homem se alimenta do resultado da produção, viu, Cláudia? A dependência religiosa, por exemplo, esse misticismo que campeia no movimento espírita, e ele precisa de ser debatido com respeito, com dignidade, mas com coragem. Com coragem. Porque o que nós estamos vendo é uma repetição do que nós fizemos em outras frentes religiosas, por uma questão natural de tendência. Observem as palestras dos expositores. De acordo com a maneira que ele se expressa, você já tira algumas conclusões básicas. Foi padre, foi filósofo, foi budista, foi espiritualista, foi protestante, não é? Foi científico, não é? Foi polêmico, foi sofista. Porque temos para todos os gostos. Da mesma maneira lá no judiciário. Quantos que estão libertando prisioneiros? Que a tendência das pessoas é julgar o comportamento moral. Ah, foi advogado do partido ali, está recebendo por fora. E eu fico pensando, será que é isso? Quantos terroristas assinaram a sentença de morte naquele período de França?
Eram juristas. E hoje estão libertando aí a torta e a direita. Por quê? Consciência que bate, meu amigo, na hora que o juiz tem que definir lá uma sentença. Só que o separar as coisas é complicado. O que é um problema dele? Porque quem libera sem justificativa pode estar se complicando mais ainda, certo? Porque a prisão é um processo educativo, isso é sem dúvida. Mas a democracia, ao mesmo tempo discutida lá atrás, propõe que o indivíduo tem direito de ir até nas últimas instâncias para se provar que ele para que ele seja réu, para que ele seja inocente. A questão aqui no Brasil é que tudo é muito confuso, que é tanta instância que o indivíduo nunca vai ser preso. Quer dizer, o sistema é que precisa de ser revisto. Mas os iluministas, o próprio Montesquieu, quando defendia os 3 poderes, ele trabalhava a ideia de que é necessário que haja o equilíbrio. Então precisa que cada poder, legislativo, judiciário, executivo, tenha sua autonomia, mas que haja um processo de harmonia para que tudo funcione. E essa discussão da própria Constituição que veio pós-revolução, foi a ideia básica que era que à medida em que os homens fossem evoluindo, teríamos mais condições de aprimorar as leis. Esse é um princípio democrático e não absolutista. Vocês verem que aqui no Brasil, eu queria só dizer isso, acabei dando a volta, está tudo tão confuso que nós queremos agir como os jacobinos na Revolução. Nós queremos matar. A ideia dos jacobinos era eliminar 260 mil pessoas na França porque eles eram contrários ao que eles estavam fazendo. É muito mais fácil você passar a faca. Isso é terror. E o terrorista, ele cai pelo próprio terror que ele instaura. Robespierre foi o líder do terrorismo. Ele também foi guilhotinado. Camille Desmoulins, que soltou os panfletos, foi guilhotinado. Depois teve que vir para o espiritismo para soltar panfleto doutrinário aqui, para ver se melhorava o processo. Como nós estamos fazendo. O senhor entendeu? Como que o assunto é complexo? Ai, meu Deus, Luiz. E todos os montes e ilhas, porque o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas. Ai, meu Deus do céu, montes e ilhas. Aí eu vou ter que lembrar da ilha de Elba. Helena, né? Santa Helena. Vocês estão lembrados de onde que foi parar Napoleão Bonaparte? Os refúgios criados segundo as leis dos homens e não segundo as leis de Deus. Então todos os montes e ilhas serão removidos. São os refúgios. Ilha é um refúgio, não é? Só que a ilha aqui que vai ser removida é a ilha que nós criamos. O egoísmo cria uma ilha. O indivíduo, a gente não fala isso na sociedade? Ele vive como se estivesse numa ilha. Ou então ele cria um arquipélago de ilhas ali, dentro do interesse social, etc. E não segundo as leis de Deus. Ou seja, todo monte, toda ilha criada que não é segundo a lei de Deus, ela será removida. Luiz, o que você está pensando aí? Das ilhas e dos montes. As ilhas, ela traz realmente essa ideia, né? De novo, nós voltamos lá no início de hoje, né? Quando saímos, deixamos de orbitar Deus, né? E orbitamos a nossa vontade, né? Os nossos ideais, né? Foi, igual você falou aí a problemática da Revolução Francesa, né? Você sai de um grande ideal que te motivou aquela ação, mas na hora de implementar, você sai dele, você não dá conta, porque você traz a sua bagagem anterior, né? E aí você abandona aquilo e vai jogar para aquela ação o seu personalismo, né? E aí a gente lembra do grande exemplo que Kardec trouxe para nós.
E Kardec, provavelmente, por toda a evolução que ele trouxe, até participar da elaboração da doutrina espírita, ele se vacinou contra isso, contra o personalismo, né? Sim. Em todo momento ele não saiu da órbita divina para orbitar em torno dele mesmo. Em momento algum, ele sempre ficou ali, de uma maneira rígida e disciplina, né? Lembrando o Emmanuel quando falou para o Chico, né? Disciplina, e é mesmo. Se você não fugir, se você não se mantiver nessa disciplina, a gente acaba se perdendo, né? E vamos nos refugiar, né? Nessas ilhas e montes que terão que ser retirados, porque nós não vivemos em ilhas, né? Nós temos que viver em sociedade, né? Temos que, através esses figos verdes, né? Nós vamos ter que produzir figos maduros, alimento que seja adequado para o outro, né? Sim. E com isso, com essa despersonalização, se mantendo fiel, sem misticismo, sem idolatria. Você quer ver como é que muda o ponto de vista? Para uma grande maioria de espíritas, o Chico era santo. Na verdade, o Chico foi ético. E ética, isso aí faz parte do trabalho. Ele foi um espírito bondoso demais, porque ele abriu mão de tudo. Ele foi justo. Ele foi compromissado com o que realmente ele tinha que fazer. Então não tem santidade. Existe comprometimento. Perceberam como é que muda? Ele foi um homem bom. O que é ser um homem bom? O que caracteriza o homem de bem? Livro dos Espíritos. É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Lembram do Paulo? Justiça, amor e ciência. Então a caridade é um projeto de educação espiritual. Portanto, existe uma metodologia científica que envolve a ética e o comprometimento ao dever. Vamos pensar numa boa. Ser justo, ser honesto é obrigação. E a gente coloca como se fosse algo de extraordinário. Você viu como é que fulano é honesto? Isso é obrigação. O brasileiro vai, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Muitas vezes a gente apanha lá das moedas, né? Das notas. Aí o cara lá no caixa, ele mesmo que separa as moedas para você, te dá o troco. Se você pagar mais, não, você está pagando a mais. A gente fica assim, meu Deus, que mundo é esse? Aqui é que temos que aprender. Lá eles já põem em prática. Imagine o mundo da regeneração. Para nós é alguma coisa assim de extraordinário. Mas quando chegarmos no mundo da regeneração, nós vamos olhar para trás aqui e falar assim, meu Deus, que primitivismo. E aqui a gente fica discutindo o tempo todo o comportamento do outro. O tempo todo a gente está... Ontem eu assisti no jornal, telejornal. Aí eu estava assim meio relaxado. Lá na metade do telejornal eu comecei a ficar depressivo. Gente, mas só notícia que desagrada. Aí opa, deixa eu olhar para o céu. Estão enrolando meu céu. Eu tô me enrolando nesse céu. Para. Apertei o botão, liguei um outro.
comecei a olhar para o telejornal como uma oportunidade de fazer uma avaliação pessoal do que eu preciso melhorar. Ponto. Dos seus lugares. Não. O nosso tema, os dos seus lugares fica para semana que vem, né? O nosso tema é revolução espiritual. Semana passada nós trouxemos aqui... Me empresta o microfone aí, Luiz. Nós trouxemos uma data que Emmanuel traz para nós através do Chico no Pinga Fogo. 2057. O místico já está definindo aí que não reencarna nem mais espírito complicado mais na Terra. Tem outros aí que ficam o tempo todo falando que tem nave. Nave levando espírito trevoso para mundos inferiores. 2057, nós vamos completar um período de 200 anos do lançamento de Livro dos Espíritos. Então aqui é óbvio que eu vou trabalhar essa data, vou citar ela como um ciclo de 3 vezes 70. Vai dar 21, mas não tem problema. Isso é simbólico. Então nós vamos ter 3 etapas de 70 anos de espiritismo. Certo? A segunda etapa já foi cumprida. Nós estamos na terceira etapa, certo? São 70 anos, depois de 1857. Dá quanto? Faz a conta aí para mim, Cláudio. 2000... Oi? 1857 com 70. Faz a conta aí, gente. Vocês estão acostumados com calculadora, né? 1927. O que aconteceu em 1927 no Espiritismo? Pelo amor de Deus, gente, você não associa Chico Xavier com Kardec, que isso aí é ufanismo, embora respeitamos. Não, eu não estou falando você, estou falando quem está em casa. Eu sei. É porque querem forçar uma porta aí que o bom senso não admite. E nós respeitamos pessoas, mas não temos a obrigação de concordar com elas. E nós discordamos veementemente. 1927, Chico Xavier... Aliás, eu vou contar uma história que vai ser publicada em livros. Maria Xavier, irmã de Chico, fica doente. A família Xavier é convidada para conhecer o Espiritismo através da doença da Tiquinha. Portanto, Chico ali vai se deparar com um processo que todos nós conhecemos, certo? Chico desencarnou em que ano? 2002. 1927 com 70 dá quanto, Gerson? Hã? 1997, né? Lembra que eu falei que não precisa ser as datas certinhas? É que 1997 possivelmente o Chico já podia ter desencarnado. Porque a produção mediúnica dele já tinha até... Mas foi dado a ele há um tempo, uma moratória, uma extensão. E ele veio desencarnar em 2002. A desencarnação do Chico abre, então, um outro período para nós. Isso é simbólico, tá bom? Então nós estamos no terceiro período dos 70 anos para chegar em 2057. Até lá, nós temos um trabalho árduo para realizar. Para divulgar um espiritismo, a partir desse período, um espiritismo recordando a teoria que foi apresentada por Allan Kardec. O que o Paulo Figueiredo, no livro Revolução Espírita, trata como revolução. O título é Revolução Espírita. Eu deixei de lado aqui o principal. A revolução moral. 5 minutos aqui eu termino. Revolução moral. É o que Allan Kardec propõe, certo? Revolução moral, nós vamos encontrar aqui 14 letras. 7 vezes 2. Então, 2057 somado, nós temos de novo o número 14. E costuma a ovelha desgarrada ser envolvida no número 14.
Eu reencarnei no dia 14 de setembro. Meu Deus. 14/9, né? 14. O número 14 aqui, porque hoje é dia 14, nós estamos falando 14/7, que é a Revolução Francesa, fica para nós aí como uma reflexão de profundidade. Os números dizem um monte de coisa que a gente não consegue compreender. Que Deus nos abençoe, eu agradeço a presença. Me perdoe, o nome do senhor mesmo? O senhor Márcio está vindo nos visitar pela primeira vez. Senhor Márcio, nós ficamos muito felizes com a presença do senhor. Ele me disse que acompanhava os estudos de casa pela internet e que resolveu vir estar conosco presencialmente. A gente externa esse convite para aqueles amigos que estão em Belo Horizonte ou que moram aqui perto ou que fora, quando vierem a BH, possam vir estudar conosco nas manhãs do sábado. Porque eu falei quinta-feira, eu vou repetir. Aqui é diferente. Não é, Vânia? A Vânia é a nossa presença firme no chat, mas de vez em quando a providência divina dá uma liberada e ela está conosco. Então a Vânia pode falar para nós como é gostoso estar aqui, né? É muito bom estar no chat, é muito bom estar na internet, mas não é, seu Márcio? A presença, o contato, o olhar, o carinho, a amizade e o acolhimento que os espíritos nos oferecem na casa de Kardec e Amélie é muito especial. Que Deus nos abençoe para que a gente possa continuar seguindo à frente, porque a senha do Evangelho é perseverar até o fim. Vamos lá. 14 de julho. Revolução Francesa ficou na história. Agora, revolução moral. Eis a senha, eis a proposta do Espiritismo cristão. E eu gostaria de, nesta manhã, pedir a Fernanda que faça a prece final por nós, Fernanda, comemorando a Revolução Francesa. Então você revoluciona para nós aí o seu coração com a prece final de agradecimento. Muito obrigado, viu, Fernanda? Obrigado a todos vocês. Bom dia, bom final de semana para os amigos de casa. Agradecemos, Senhor Jesus.